Boa noite. Vamos ver se está dando certo aqui. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos dar início a mais um ao vivo. O áudio aí tá bom? Pessoal chegando, pessoal entrando. Obrigado aí pela presença de vocês. Deixa eu achar aqui. Tá ok. Então vamos lá. Então vamos todos entrando aí, sejam bem-vindos mais uma vez. Obrigado mais uma vez à ABA pelo convite, né? Associação Brasileira de Acupuntura, mais de 60 anos aí pelo Brasil, a melhor e a primeira escola de acupuntura do Brasil. Obrigado, doutor Evaldo, um abraço aí para o Nilson Leite, nosso coordenador. Obrigado, Aline, pela organização, pelo convite. Um abraço a todos da ABA do Maranhão e do Pará. Obviamente tenho que agradecer também aqui ao João Demétrio, meu ex-professor, meu grande amigo, a Radite, lá da ABA do Cariri, da ABA lá da Paraíba, né? E todas as ABAs de todo o Brasil, né? Principalmente, obviamente, a ABA Fortaleza, né? A qual eu tenho mais proximidade, já que estamos aqui. Aí o pessoal perguntando, como é que eu aqui de Fortaleza estou aparecendo na ABA do Maranhão? Coisas da tecnologia, né? Então essa semana a gente conversou um pouco sobre fitoterapia, falamos muito pouco sobre dietética, relacionado principalmente a esses quadros virais. Hoje surgiram muitas dúvidas, e a gente vai tentar um bate-papo aqui, conversar e tirar as suas dúvidas, tá certo? Vou falar um pouco das primeiras dúvidas que ficaram na primeira live, tá bom? E quem quiser fazer mais perguntas, fiquem à vontade, tá certo? A primeira dúvida veio aí de São Luís, tá certo? E fala aqui, né, a dúvida da Larissa, um abraço, Larissa, da turma 6, daí de São Luís, tá bom? E ela quer saber se o guaco, ou chá de guaco, pode ser tomado sem ter sintoma, ou é quando começa aquele estado gripal. O guaco, pessoal, ela é utilizado mais quando você tem um vento-calor, quando você já tem uma mucosidade no pulmão. O que é que você pode tomar no início da gripe? Algo que seja mais sudorífero, algo que seja mais que elimine os fatores patogênicos externos, como o gengibre, como o alho, como a cebola, tá certo? O guaco, o malvarisco, que são plantas que são expectorantes, como o agrião, por exemplo. Você vai utilizar já quando a patologia já está mais evoluída, tá certo? São ervas que são expectorantes, que tiram a mucosidade, que tiram o calor, né, esse vento-calor do pulmão, tá certo? Como é que você pode fazer? Com relação ao guaco, você pode fazer o chá, fazendo o chá 3 vezes ao dia, ou você pode fazer um lambedor. Eu acho que eu falei um pouco sobre o lambedor na live passada, tá certo? E vou tentar resumir um pouquinho disso aí, como é que se faz esse lambedor. Então você faz um chá bem concentrado, tá certo? Desse chá bem concentrado, você vai tirar, por exemplo, 50 ml do chá e vai acrescentar 50 ml de mel, ok? Então o mel como vai ser um veículo aí. E o interessante é que muita gente faz o lambedor com açúcar, né? O açúcar cristal, queima o açúcar, faz aquele caramelo e junta com a erva, tá bom? Pode ser feito também dessa forma, a maioria dos xaropes são feitos dessa forma, tá certo? Mas a gente sabe, pessoal, que o açúcar, ele é tóxico para o elemento terra, ele é tóxico para o pulmão, para o baço pâncreas e para o estômago, ele vai sobrecarregar. E a gente falou na live anterior com relação à importância do baço e do estômago nesse processo, tá certo? É ele que recebe a energia do inti, né, a energia dos alimentos, para transformar isso aí. Vai ocorrer a digestão e dessa digestão vai ocorrer a transformação dessa energia, tá bom? Então é importante que o sistema de baço pâncreas e estômago, eles estejam atuando de forma adequada, para conseguir digerir adequadamente os alimentos e conseguir extrair essa energia, beleza? Então a primeira pergunta foi essa com relação ao guaco, e ela pergunta também como é que faz o xarope. Então, resumindo o xarope, faz o chá bem concentrado,
desse chá bem concentrado, a mesma quantidade de chá, você acrescenta uma quantidade de mel. E você usa o chá quente, ok? Algumas literaturas falam de você utilizar, aquecer o mel junto com a erva. Pode ser feito também, tá certo? De forma mais prática, o que é que eu aconselho? Faz o chá, com o chá quente você acrescenta o mel, vai diluir e vai fazer uma consistência bem cremosa, como realmente um lambedor. Isso você pode fazer para qualquer erva que tenha essa ação diretamente no pulmão, ok? De forma de lambedor. Tá dando para entender aí? Tá tranquilo? Tá dando para escutar? Tem uns barulhinhos de fundo aí, mas ao vivo é assim mesmo, tá bom? Cadê a Aline? Aline, tá tudo bem, Aline? Posso ir para a segunda pergunta? Vou ligar aqui o Instagram para eu ver também as perguntas de vocês, ok? Está dando tudo certo. Vamos para frente. Segunda pergunta, também de São Luís, né? A dúvida da Cristiane, ex-aluno da turma 4 de São Luís. Então, um abraço aí para o pessoal de São Luís. Gracinha, que joia, Gracinha. A Aline também participando. Beijão, Graça. Já estarei aí em Natal, né? Era pra gente estar indo hoje para Natal, né? Teria aula esse final de semana, tá bom? Lá em Natal, com a turma muito boa de Natal, né? Com a Graça, com o Newton. Abração, Newton, tá certo? Lembrando que logo mais tem uma live também do Newton Genobi, tá certo? Pelo IPix. Então, voltando para cá. Dúvida da Cristiane, ex-aluna da turma 4 de São Luís. Pergunta o seguinte: minhas principais dúvidas estão com relação à canela e o gengibre. Alguns livros colocam como contraindicado na gravidez, né? E a Mona Lisa fala aqui com relação de Mona Lisa com a erva chinesa, onde comprar essas ervas. Então vamos aqui organizar. A Cristiane fala da canela e do gengibre. Canela e gengibre, pessoal, a canela ela tem uma ação picante, tá certo? Assim como o gengibre, então os dois são picantes. Se são substâncias, são ervas picantes, atuam na superfície, atuam na eliminação dos fatores patogênicos externos, ok? Então de forma mais superficial. Aquilo que está entrando, o Chieti que está entrando, então a gente tem que ter o Eiti mais forte para eliminar isso aí. Uma forma é pela sudorese, tá certo? Pela eliminação. Então uma erva quente e uma erva picante vai ter esse poder de eliminar. Aí ela quer saber aqui com relação à gravidez. Pessoal, canela para grávida nem óleo essencial, ok? Abortivo e teratogênico. Então ela causa contrações uterinas que podem ser abortivo. Agora, o gengibre não. O gengibre ele tem uma ação importante na gravidez, principalmente nesse início de gravidez, com relação a enjoo, tá bom? E de que forma você vai utilizar esse gengibre? Corta o gengibre em rodelas finas, dá para a paciente, então ela vai mascar essa rodela fina de gengibre, tá certo? Obviamente, pessoal, não vai utilizar o gengibre em grande quantidade, tá certo? Diferente da canela, que a canela ela movimenta muito, ela aquece muito o sangue e ela age lá no útero, tá certo? Então, para quem tem frio no útero, né, dificuldade de menstruar, tá com aquele problema a nível uterino, a canela é importante, né? Junto com a Angélica sinense, que é o dangui. Essas duas juntas, elas atuam bem no útero. Então, durante a gestação, não é aconselhável, não se pode utilizar a canela. Então, usa-se o gengibre, principalmente para enjoo, tá certo? O gengibre, por ter uma natureza morna, vai aquecer o sistema do estômago. O estômago, ele precisa de alimentos quentes. A natureza dessa digestão é a natureza quente, tá certo? Então, quanto mais ervas quentes você der para o paciente, melhora o enjoo, porque o enjoo é estagnação alimentar, é causado por um frio no estômago, então você vai ter que aquecer. Quem ajuda o estômago também no processo é o fígado, tá certo? Então, você melhorando a questão da madeira, a madeira atua lá no sistema do estômago, facilitando o mecanismo da digestão, movimentando os intestinos na questão do movimento peristáltico, beleza? A madeira não age no músculo, também na musculatura lisa do intestino, então melhora a motilidade, então melhora o fluxo, tá certo? Você na questão da estagnação do fígado, ok? Então, com relação canela e gengibre, canela para grávida, não. Gengibre, ok, tá certo? Obviamente, em pequena quantidade, ele in natura. Você pode fazer também o chá, corta as rodelinhas, 4, 5 rodelas, para uma xícara de chá de água, beleza?
Ok? Vamos para frente. Voltando aí à questão da gravidez. Eu trouxe aqui algumas ervas que podem ser utilizadas. Em geral, pessoal, o que eu aconselho para vocês? Não prescrevam nada para gestante, tá certo? Peça para ela conversar com o médico dela, tudinho. Pessoal da Aba Cariri entrando aí, sejam bem-vindos. Então, voltando aqui. Gestante, não indique erva. Por quê? Porque a maioria das ervas, 95% das ervas, tem uma ação ou teratogênica, que causa má formação do feto, ou que causa contrações uterinas, ou seja, aborto espontâneo, tá certo? Mas o que é que a gente pode fazer para essa grávida? A primeira coisa que eu já falei foi com relação ao gengibre para enjoo, massa. O que é que você tem que dar, pessoal? No enjoo, são ervas mais quentes, alimentos mais quentes, de natureza quente, natureza morna, tá certo? Então, se você for dar legumes cozidos, tá bom? Para aquecer o estômago, para melhorar isso aí. Então, vamos lá. Com relação à anemia, o que é que você pode indicar para a gestante? Couve, faz um suco da couve, né? A couve no liquidificador, pode acrescentar uma maçãzinha, um abacaxi, vai fazer um suco dessa couve. Então, couve para anemia, para gestante, beleza. Beterraba também, suco de beterraba com a laranja, também vai fortalecer o sangue, né? Estimular a formação da vitamina B12, tá certo? Que inibe a anemia perniciosa. E o alho. O alho, a gente já falou também, ele tem ação picante, então ele estimula essa movimentação, essa digestão no estômago. Algumas pessoas têm intolerância por conta de uma outra substância que tem no alho, então demora mais a digerir. Então, nesses 3 primeiros meses de gestação, não se aconselha-se o alho, ok? A partir do 3º mês, não tem muito problema, tá bom? Então, o alho in natura, não aquele alho torrado, aquele alho utilizado para fazer o arroz, o macarrão, sei lá. Então, esse alho, quando ele é cozido, ele não é tão digestivo. Então, o alho, couve e a beterraba, excelente para anemia durante a gestação. E nesse período, a mulher está precisando produzir mais sangue, né? Então, tem uma sobrecarga nessa produção do sangue. Mulher tem muito problema com relação a inchaço nas pernas, não tem? O que é que você pode indicar? Obviamente, massagens, né? Algumas movimentações, a perna mais elevada, bota uns travesseiros, a perna para cima, tá certo? Mas a castanha da Índia, já mais para o final da gestação, quando a mulher tem esse inchaço nas pernas, se pode ser utilizado também castanha da Índia. Com relação à infecção urinária, que a mulher tem muita infecção urinária durante a gestação, o que é que se pode fazer? Se fazer um asseio, tá certo? Vai fazer asseio com algumas ervas, por exemplo, dente de leão, calêndula e a tansagem. A tansagem a gente já falou que ela age também no TA inferior, tá certo? Mais relacionado a essas questões de higiene urinária. Então, dente de leão, calêndula e a tansagem, se pode fazer um banho de assento, tá certo? Faz um chá e vai fazer a lavagem da genitália com essas ervas, tá certo? Uma dessas ervas. Então ela tem ação nessa questão mais de infecção urinária. Com relação à constipação, óleo de linhaça, também a partir do 3º mês, ok? A partir do 3º mês, o óleo de linhaça, a linhaça em si, né, in natura, se pode ser utilizado também para a questão da constipação. Ameixa fresca, ela tem ação mais picante também, tá certo? E ela tem uma questão também de ácido. O ácido está relacionado com a madeira melhora a movimentação. Então, para constipação, ameixa, a linhaça e em alguns casos a banana também, tá bom? A banana mais verde, não é aquela banana tão madura. Então, a banana mais verde, ela tem essa ação também na constipação. Ansiedade, acho que grávida não tem ansiedade, né? O que é que se pode fazer com relação à ansiedade de grávida? A gente vai utilizar a erva cidreira ou a melissa, tá bom? Pode-se fazer um chá a partir do 3º mês, ou então a essência dela do ambiente. E com relação também à aveia, a utilização da aveia pode ser também utilizado por grávidas com relação à ansiedade. Então ela acalma, ela refresca o sangue. Então quando se esfria o sangue, né, diminuição desse calor do sangue, a mente relaxa. Então tira aquela questão da ansiedade, tá bom?
Com relação à lactação, então teve já o parto, já vai dar de mamar. O que é indicado durante a lactação? Funcho, certo? Não sei se vocês já ouviram falar de um produtozinho que se vende bastante, que é a funchicória, que é dado para criança, para questão de cólicas intestinais, para questão de gases. Então o funcho é bom para a criança. E também com relação à lactação, estimula a produção do leite. O algodoeiro e a salsa. Então, algodoeiro e a salsa também estimulado para aumentar a lactação. Eu não estou interagindo tanto, pessoal, porque eu já peguei aqui as perguntas que foram feitas ao longo da live anterior. Alessandra Anacleto, um abraço, meu professor. Grande homem, farmacêutico do bom. Abraço grande, meu amigo. Então, voltando. E assim, o celular ficou um pouco longe, não dá para eu ficar mexendo aí no celular, tá certo? Mas dá para observar aqui. Então vamos lá. Então já falei do gengibre, da questão da ansiedade e da questão das infecções urinárias. O cranberry também. O cranberry é bom para infecção urinária, né? A frutinha do cranberry, ok? Vamos voltar aqui para as perguntas. Próxima pergunta. Pergunta da Mona Lisa, da turma de Fortaleza, da turma 24. Desculpa que tá voltando para cá. Então ela quer saber aonde comprar as ervas chinesas que o professor citou na live. Trouxe aqui algumas ervas. Essas ervas chinesas, pessoal, compra em São Paulo, tá certo? Na Praça da Liberdade, chegando em São Paulo, Praça da Liberdade tem um banco bem conhecido, que é todo bonitinho lá, todo chinês. 3 lojas à esquerda tem um supermercado chinês. Lá no fundo do supermercado, lá dentro do supermercado, tem essas ervas chinesas. Todas as ervas chinesas utilizadas nas fórmulas magistrais chinesas. E não são caras, tá certo? São ervas baratas. Por exemplo, aqui a gente tem a Rehmannia, né, o Xi de Yuan, que eu comprei a R$12. Então aqui a gente vai fazer, eu faço muita decocção dela, né, para estimular o Qi, é um tônico, tá certo? Para dar uma... E também com relação à formação do sangue, ok? Xuanxiong, também comprei lá em São Paulo. Praça da Liberdade, só que tem. As ervas brasileiras, pessoal, aqui em Fortaleza, eu compro no centro da cidade. Então, no centro da cidade, Major Facundo, por ali, tem muitos raizeiros, muitas lojas que vendem produtos naturais, e um desses produtos naturais são essas ervas, ok? Grande abraço a todos aí que estão participando, tá bom? Das outras cidades, obviamente, vocês vão ter que se informar lá, tá certo? Procurem o coordenador da aba de vocês, né, que não é difícil encontrar. Aqui em Fortaleza tem supermercado, a gente encontra erva in natura, tá certo? Agrião, hortelã, mastruz, muitas ervas a gente compra até em supermercado. E também algumas lojas vendem os saquinhos já das ervas desidratadas. Aí tem que ter só o cuidado, pessoal, com o armazenamento, tá certo? Aqui eu deixei no saquinho, tá embalado, tá fechado para mostrar para vocês. Mas depois eu uso recipientes que possam armazenar por mais tempo, tá certo? Muitas dessas ervas eu levo para as aulas. Isso aqui a gente está apenas conversando. Na aula que vocês têm dentro do curso de especialização é algo mais aprofundado. Vocês colocam a mão na massa, vocês vão preparar os fitoterápicos de vocês. A gente leva as fórmulas chinesas, cada um discute a fórmula, vê como é a preparação, tá certo? Divide ela por ação. Quem é que tonifica o Qi, quem é que tonifica o Yin do Rim, quem é que diminui o Yang do fígado. Então a gente tem uma compilação maior dentro porque a gente trata isso num final de semana. Então no final de semana a gente vê fitoterapia e dietética, tem muito conteúdo. E mesmo assim, pessoal, isso depende de quê? Da intenção de vocês. Eu trouxe aqui alguns livros, né? Então a gente tem aqui o clássico da matéria médica de Shenon. Shenon, o imperador, alguns trazem como imperador verde, tá certo? Por ter essa questão herbal. Então ele mexia com essas ervas. E a lenda fala que esse Shenon, ele tinha o abdômen translúcido. Então tudo que ele comia, tudo que ele ingeria, as pessoas viam para onde se direcionava a energia. Então ele tomava uma determinada erva e aquela energia direcionava-se para o estômago, outra para o fígado, e isso ele ia anotando. Lógico que nesse processo ele se intoxicou várias vezes. Obviamente quando ele se intoxicava, ele ia tomar ervas contra essa intoxicação, tá bom? Então a lenda fala que num dia ele se intoxicava 10, 20 vezes. Utilizando essas ervas, tá certo? Então esse aqui é o clássico da matéria médica, ele tem todas as ervas,
separadas, falando da natureza, falando da temperatura, mecanismo de ação, quais são os canais que ela atua, tá certo? Então, um livro que eu indico para vocês. Outro livro bastante utilizado, Matéria Médica, certo? Esse aqui também tem todas as formulações, ele é um pouco mais completo do que o do Chenon. O Chenon tem mais de 3.000 anos esse livro, ele é uma tradução real desse livro, tá certo? No Matéria Médica ele é um pouco mais aprofundado. Tem as fórmulas e receitas da medicina chinesa. Esse daqui já tem as fórmulas magistrais, explicando como é que é feito. Aí a conexão. Voltou aí, tá ok? Tranquilo? Deu uma quedazinha aí, né? Me fala aí se tá tudo ok. Os professores vão me ajudando aí a responder as perguntas aí, tá bom? E a Aline vai anotando mais perguntas, que em uma próxima live a gente responde essas novas perguntas. Valeu, então voltando aqui. Então esse aqui ele fala como é preparado as fórmulas. A fórmula ela pode ser na forma de yuan, pode ser na forma de cápsula, de comprimido e de chá ou de decocção, que é o Tang. Então aqui ele ensina como fazer essas formulações chinesas. Outro livro que eu gosto bastante, né? O Shan Han, o Tratado das Doenças Causadas pelo Frio. Excelente esse livro, ele é de uma forma poética, ele é uma tradução chinesa, então ele vai me dar aqui qual a composição de cada fórmula, quais as ervas, qual a erva imperador, qual a erva ministro, tá certo? Então aqui eu estou falando de uma relação de alguns livros que são importantes. Com relação à dietética, eu uso esse daqui, que é o da Fernanda, tá certo? Só que esse aqui é um pouco limitado, tá bom? E ele trata apenas mais com relação a síndromes. É um livro bom, bem aprofundado com relação a síndrome, só que a gente precisa de algo mais amplo, a gente não fica só nessa parte sindrômica. Aí eu indico o da Andrea Maciel, tá certo? Ele é um pouco mais completo, bem aprofundado em cada grupo, quais são as ervas de cada estação, tá certo? Então, voltando para cá, esses são os meus livros. Alguns que eu tenho aqui que eu uso para essa parte de fitoterapia, tá certo? Minha formação, sou farmacêutico. Dentro da faculdade trabalhei muito com essa parte de farmácia viva, né? Onde a farmácia viva ela leva uma fitoterapia de qualidade a uma população mais carente, tá certo? Então quem puder de outro estado e querer conhecer, né? É um projeto fantástico, criado aqui na Universidade Federal do Ceará e utiliza-se no Brasil todo, tá bom? Vamos para frente, outras perguntas aqui. Dúvida da Márcia, da turma 5 de São Luís. Sobre escalda-pés, se ele pode falar mais dos benefícios com ervas diferentes, como fazer, em quem fazer. Então vamos lá. Ainda com relação a escalda-pés, Maria Gomide, a grande atriz, né? Lá do Cariri, um abraço Maria. Excelente pessoa, doula, conhecedora de óleos essenciais. Grande abraço, Maria. Então, voltando aqui. Márcia e Maria, com relação ao escalda-pés. O escalda-pés consiste na questão de aquecer os pés. Os pés, por ser mais inferior, tem mais característica yin. A cabeça, obviamente, por ser mais superior, tem mais característica yang, consequentemente mais quente. Só que quando essa cabeça está muito quente, vai dar enxaqueca, vai dar problemas de visão, vai dar problemas de raciocínio, então a gente precisa esfriar. Então eu indico bastante a questão do escalda-pés para quem tem enxaqueca, tá certo? A cabeça tem que estar fria, né? No sentido de quê? De você deixar essa mente fluir na questão do pensamento, na questão do raciocínio. Então para esfriar a cabeça, o que é que você faz? Você aquece os pés. Os pés têm que ser quentes para lhe dar um movimento, para você ter a força de vontade de dar a sua locomoção. Então vamos aquecer os nossos pés e baixar, né, esfriar a cabeça, de forma que a gente faz esse escalda-pés. Então água morna. Nessa água morna a gente pode utilizar alguns sais, sulfato de magnésio, sulfato de alumínio e o sal comum, cloreto de sódio, NaCl, tá certo? De preferência o sal grosso. Você deixa as pedrinhas de sal grosso para o paciente ficar massageando. E nos pés, pessoal, a gente tem canais de acupuntura, tá certo? A gente tem os canais, tanto Yin quanto Yang. Então a gente vai estimular esses canais. Na sola do pé a gente tem microsistema podal, tá certo? Então todo pé tem um microsistema podal. Então a gente vai fazer a reflexologia também aquecendo os pés.
ok? Então a gente pode utilizar bolinha de gude, né? Aqui no Ceará a gente chama de bila, né? Pode usar bolinha de gude, algumas pedrinhas de rio, aquelas pedras de quem utiliza pedras quentes na massagem, pode utilizar também. Aí o que é que eu aconselho? Colocar gotinhas de óleos essenciais, tá certo? Nós temos uma infinidade de óleos essenciais. Você usa, vê o que o paciente está precisando e vai acrescentar esse óleo essencial ou acrescenta-se uma erva. É interessante você ter isso no seu consultório. Às vezes você está lá atendendo, o paciente chegou mais cedo ou você teve que esticar no outro paciente. O que é que eu faço? O que é que eu indico para fazerem também? O escaldapés. Coloca lá o escaldapés antes dele entrar na sessão. Ou terminou a sessão, você indica para ele depois, terminou a sessão, faz o escaldapés com ele. Ou então você faz o escaldapés, uns potezinhos, sal grosso, óleo essencial e uma erva, e dá para o paciente, para ele fazer o escaldapés em casa, tá certo? É um mimo que você dá, é um agrado que você vai fazer com esse seu paciente, beleza? Aí falou aqui, quem pode fazer? Com relação à hipertensão, à gravidez, a gente não aconselha para esses casos no sentido de que não é que o corpo vai absorver aquele sal e aquele sal vai entrar na circulação e vai aumentar a pressão do paciente. Senão, se a gente fosse tomar banho de mar, todo mundo sairia hipertenso, né? Já que o sal do mar entraria através da pele. Então a gente tem uma queratina que barra isso aí. Quimicamente falando, pessoal, existe uma relação elétrica aí com relação a esses minerais, né? O sódio, o potássio, tanto dentro como fora da pele. Não vou entrar nesse mérito, entrando mais no mérito energético nos canais de acupuntura. Então você vai colocar nessa água essas ervas. Então, para a hipertensão, como aumenta o fluxo sanguíneo, né? Aumenta o volume sanguíneo, porque você está aquecendo o local, então causa uma vasodilatação, pode-se ter um pequeno aumento da variação da pressão arterial do paciente, tá certo? Com relação à gestante, que também tem esse quadro de aumento de pressão, também não seria recomendado, ok? Mas uma pessoa que está cansada do dia de trabalho, está estressada, está ansiosa, está com as pernas inchadas, está com enxaqueca, não tem nada melhor do que escaldapés, né? Eu aconselho sempre à noite estar fazendo esses escaldapés, beleza? Deixa eu ver mais aqui. Tinha outra pergunta aqui, uma pessoa com problema renal, pode ter problema com escaldapés com relação ao sal grosso? Tem esse sal grosso, ele não tem essa capacidade de entrar na circulação, a absorção dele é mínima, ele vai fazer mais uma drenagem. A gente sabe que substâncias com a característica salgada, ela amolece, então quem tem muito calo, né, que tem algum problema de pé, vai amolecer isso aí, então vai hidratar o seu pé e ele retira toxina. Muitas vezes, pessoal, a água do escaldapés, após a sessão, fica escura, né? Um beijo, Raíssa. Ela fica escura, tá certo? Essa água escura não pode ser nem tocada. Então joga, já descarta logo, coloca para ser eliminada, tá certo? Não vai utilizar a água de um paciente no outro. Ah, que o meu marido fez, vou aproveitar a mesma água. Não faça isso, porque ele absorve toxinas, tá certo? E absorve também energia. Quem mexe com isso, quem entende um pouco disso, entende o que eu estou falando, ok? Beleza? Um beijo, Maria Gomide, um beijo, Márcia aí de São Luís. Mais dúvidas aqui. Vamos para frente, temos muitas dúvidas. Que chás ou outro fitoterápico podem favorecer a otimização emocional positiva de acordo com o biotipo do indivíduo de cada estação? Pessoal, obviamente, cada paciente tem um biotipo, água, madeira, metal, mas ele sofre influência do meio e da estação, tá certo? Não é porque uma pessoa tem uma característica madeira que vai estar sempre com problema relacionado a fígado, tá certo? Isso é importante você analisar a pulsologia do paciente, para ver como o paciente está naquele momento. Então, se ele chega com um quadro para você, você deve identificar o que é que está acontecendo. Você tem que analisar o paciente como um todo. E a partir daí, porque a gente sabe que ansiedade pode ser vários fatores, enxaqueca podem ser vários fatores, problemas estomacais podem ser vários fatores. Ah, eu estou com um problema estomacal, estou com má digestão, é um problema de insuficiência do estômago? Pode ser insuficiência do fígado, porque o fígado estimula o estômago a processar o alimento, a amadurecer o alimento. Então, se o fígado não estiver adequado, o estômago não vai funcionar adequadamente. Aí você morre tratando o estômago do paciente, o paciente não vai resolver. Aí vai dizer o quê? Que a acupuntura não resolve.
que a acupuntura não serve, tá certo? Então veja o paciente como um todo. A pulsologia é importante, a análise da língua é importante. Então não existe a acupuntura sem análise de pulso. Então viu como é que está o paciente. Em cima daquilo que você vai escolher a erva, tá bom? Em cima do que o paciente está precisando naquele momento. Pela pulsologia a gente identifica se ele está yin, se ele está em yang. Se o paciente está yin, obviamente eu vou dar ervas yang. Se o paciente está yang, eu vou dar ervas yin, tá certo? O biótipo do paciente importa, lógico, tá certo? As estações mais ainda. Mas o dia, o que o paciente está fazendo, o que ele se alimentou durante a semana, da raiva que ele teve da semana, da frustração que ele teve na semana, vai influenciar no paciente e obviamente vai influenciar na escolha da erva. Beleza? Deixa eu ver aqui mais perguntas. Com relação à estação, voltando ainda para a pergunta dela, com relação à estação, vamos pensar aqui um pouquinho. Na primavera, que tipo de alimentos a gente vai consumir na primavera? A primavera é um momento de expansão, um momento de crescimento, em que o yang está se elevando. Então está gerando calor, tá certo? Obviamente eu vou procurar ervas um pouco mais frescas. Não vou utilizar erva fria, porque eu vou comprometer o funcionamento dessa expansão, tá certo? Mas eu vou ter que controlar esse calor. Então, quem é que comanda, quem é que controla a primavera? Não seria o metal? Não é? Então, o que é que está acontecendo na primavera? Na primavera, o metal tende a bloquear. Então, na primavera, fígado e vesícula é para estar alto, não está? Se os dois estiverem baixo e o metal estiver alto, eu tenho uma dominância excessiva do metal em cima da madeira. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou ter que diminuir os picantes. Qual é a essência do metal, né? O picante? Então, eu vou ter que diminuir o picante para que a madeira, para que a primavera possa acontecer. Tá dando para entender ou tá a viagem aí? Então, bora lá. Durante a primavera, elemento madeira, alimentos ácidos, beleza. Eu posso comer muito vinagre? Não. O vinagre não é ácido? É, mas o vinagre é tóxico, porque ele é muito ácido. Então, alimentos muito ácidos danificam o elemento, ok? Então, vamos lá. Durante a primavera, eu tenho que deixar a primavera crescer. Se eu for olhar lá no pulso, fígado e vesícula é para estar em excesso, ok? Para estar mais forte, tranquilo? Então, o que é que eu tenho que acontecer? Eu tenho que diminuir o elemento metal, tenho que diminuir o picante. Por quê? Porque o metal não é quem vai inibir, quem vai controlar, né, o avô da madeira. Então, nesse processo, eu vou diminuir o picante. Então, eu vou ter que aumentar quem? Vou aumentar o doce. Me entendam, então. Se eu estou na madeira, por que eu vou mexer no doce? Por que eu tenho que aumentar doce? A madeira não é avô da terra? Então, a madeira não inibe o desenvolvimento da terra? Então, na primavera, a terra tende a estar mais baixa. Então, eu vou ter que aumentar também o doce, para não danificar, para não causar uma insuficiência no elemento terra. Deu para entender isso aí? Diga aí se sim ou se não, senão a gente repete. Juju, tudo bem, Juliane? Então, bora lá. No verão, o que é que eu vou ter que diminuir no verão? Vou ter que diminuir o salgado. Por quê? Pelo processo de avô e neto, a água controla o fogo, né? A água apaga o fogo. Se eu estou no verão, preciso que esse elemento cresça. Então, se eu comer muito salgado, o que é que vai acontecer? Se eu comer muito alimento frio, o que é que vai acontecer? Ele vai inibir o fogo, vai apagar o fogo do verão. E eu preciso que esse elemento na estação se desenvolva. Então, eu vou diminuir quem? Vou diminuir o salgado. E vou ter que aumentar quem? Obviamente, o picante, pela relação avô e neto. Porque o verão, né, o elemento fogo em excesso, ele tende a inibir o metal. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou ter que aumentar o picante para não deixar o metal sofrer nesse processo durante o verão. Durante o outono, obviamente, eu vou ter que diminuir o amargo e vou aumentar os ácidos. Estou anotando isso aí. Depois ver se eu salvo essa live e coloco aí para vocês estudarem. Então, durante o outono o outono é caracterizado pela secura. Então, obviamente, eu vou precisar de alimentos mais úmidos, tá bom? Vou ter que aumentar o ácido da madeira e vou ter que diminuir o amargo do fogo. E no inverno, vou precisar de alimentos mais mornos, vou precisar de alimentos mais yang. Por quê? Porque durante o inverno tem um período de recolhimento, então está muito yin, é o máximo do yin,
tá certo? Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que amornar, então aqueles caldos, aquelas sopas, bastante nutritivo, bastante quente para dar essa movimentação, tá certo? Mas vou ter que aumentar esse amargo e vou diminuir o doce. Tranquilo? Vamos para frente. Vamos para frente. E o que é que caracteriza, pessoal, alimento yin e alimento yang? Obviamente o yin ele é mais material, ele é mais substancial, ele é mais pesado. Então alimentos mais pesados têm característica yin. São alimentos que têm mais sabor, são alimentos que atuam na formação do sangue e que, como eles são mais pesados, vão se direcionar para baixo. Obviamente o yang vai ser o contrário. Alimentos yang são alimentos mais energéticos, são alimentos mais calóricos, são alimentos mais leves, que acendem, que tendem a subir, tá certo? São mais, tem mais cheiro. O yin tem mais sabor, tem mais substância, como diz aqui no sertão, sustância, né? Então tem mais substância, mas o yang ele é mais cheiroso, tem mais odor, tá certo? E impulsiona mais as funções. O alimento yin é mais a estrutura orgânica e o yang mais com relação à questão da movimentação. Ok, próxima pergunta. Já falei aqui da Socorro, com relação a outros fitoterápicos, que outros chás a gente pode utilizar. E dúvida: há diferença ou alteração na eficácia se consumido bem quente ou em temperatura ambiente? Pessoal, chá tem que ser utilizado morno, tá bom? Salvo aquelas pessoas que têm problema de excesso do elemento térmico, tem excesso do estômago, uma gastrite, né, que já tem muito calor no estômago. Então, se eu der mais alimento quente, eu vou piorar o quadro do paciente. Mas, em geral, o que é que se aconselha? Ele morno, nem quente, nem frio, meia hora antes da refeição ou meia hora após a refeição, tá certo? Os chineses falam que a melhor sobremesa, né, após o almoço, aqui no Brasil a gente tem uma cultura do doce. Aí muita gente pensa, você comeu, vou dar um doce para estimular o meu baço pâncreas no processo digestivo. Pessoal, o que é que vai acontecer? Já tem umidade demais, você der mais doce, vai aumentar a umidade, vai aumentar a umidade dentro do estômago e não vai acontecer o processo digestivo, você vai sobrecarregar, tá bom? Então após a refeição, diminua o doce, tranquilos? Diminua o doce. Então o chá após a refeição é a melhor sobremesa. Então quem está querendo aí perder peso, ter uma qualidade de vida, aumente a ingestão de chá após as refeições, principalmente após o almoço. E antes de dormir, obviamente você não vai tomar um chá de canela, não vai tomar um chá de gengibre para dormir. Você vai tomar um chazinho de camomila, um chazinho de erva doce, tá certo? De mulungu, pessoal que tem problema de insônia, chá de mulungu, excelente. A Raiz está falando, inclusive, não dá para enxergar, porque eu estou com a bicha branca e os bichos a letra é branca. Mas depois a gente vai dar uma olhada nisso aí. Ela fala que seria possível disponibilizar a lista de ervas e alimentos melhores recomendados pela MTC para o consumo de acordo com cada estação. Eu posso disponibilizar isso aí para a Aline depois passar para vocês, tá certo? Mas isso a gente vê dentro do curso de acupuntura, da pós-graduação, né? Na aula de fitoterapia e dietética, a gente dá tudo isso aí. Não adianta eu estar citando, mas se vocês querem pesquisar, pega este livro, tá bom? Ele detalha bastante. Alimentos de origem vegetal, alimentos de origem animal, alimentos por temperatura, alimentos por canais, quem é que tonifica o rim, quem é que cede o rim, quem é que tonifica o estômago, um livro bem completo, tá bom? Depois eu pedir uma comissão a ela. Então eu vou abrir aqui para as perguntas, tá certo? Chá para dormir. Então chá para dormir, pessoal, mulungu, chá obviamente, camomila. Voltou aí? Tranquilo? Voltamos. Então, chá para dormir, pessoal. Me dê um ok se voltou. Massa, vamos lá então. Então, um dos melhores para dormir, pessoal, mulungu, tá certo? Crataegus também excelente, Crataegus.
Então você pode fazer uma tintura com esses chás, tá certo? Você vai pegar melissa, vai pegar camomila e vai pegar mulungu. Mulungu é bem fácil de encontrar aqui no Ceará, não sei nesses outros estados, tá certo? Quem tiver dificuldade de encontrar essas ervas, fala comigo, que a gente vê SEDEX, ou quando um professor for dar aula aí, a gente manda por ele, tá certo? Então o que você vai fazer? Você vai pegar essas 3 ervas. Melissa, vai pegar a camomila e vai pegar o mulungu, tá bom? Pega essas 3 ervas, mais ou menos a mesma quantidade dessas 3 ervas. Pega aqueles potes de vidro com tampa, né, de maionese, por exemplo, com tampa. Vai colocar lá metade dele de ervas, dividindo as 3 partes iguais das 3 ervas. Vai cobrir essas ervas com álcool de cereais. Álcool de cereais. Cobre as ervas. Álcool de cereal também é muito encontrado nessas lojas que vendem essas ervas, ou loja de perfumaria também, tá bom? É bem encontrado. Só que o álcool de cereais, ele é um álcool a 70%. Por que eu indico o álcool de cereais? Que você vai poder tomar, você vai fazer uma tintura, tá certo? Então faz o álcool lá de cereais. E completa com mais 30% de água mineral, ok? Para fechar, desculpe. O álcool de cereais ele não vem a 70%, a tintura tem que ser a 70%. Então ele vem praticamente puro o álcool de cereais. Então você vai colocar uma quantidade de álcool de cereais e vai acrescentar mais 30% de água, ok? Vai fechar esse recipiente bem vedado, coloca aqueles filmes plástico, fecha lá. Vai o vidro transparente, você vai envolver com papel alumínio e vai deixar esse produto por 30 dias, ok? 30 dias. Se for erva muito grossa, né, vocês podem fazer tintura de que vocês quiserem. Se a erva for muito grossa, você pode deixar até 45 dias, tá certo? Mas dessas 3 que eu falei, você deixa 30 dias. Após esses 30 dias, você vai coar num filtro de papel e vai colocar nos recipientes e vai dar para os seus pacientes. 20 gotas 3 vezes ao dia. Ou como esse é específico para dormir, ela vai tomar 30 gotas 1 hora antes de se deitar. Tá certo? Tranquilo aí? Bom para dormir? Dúvidas? Podem perguntar aí. Agora é a hora de vocês. A gente já esticou, né? Já deu uma esticada. Começa a falar aqui 8h15 já. Estava previsto para parar 8 horas. Quero os livros da Aline. Aí, você tá... Ei, a Aline tem que dar mesmo esses livros, né? A Bioessência tem que fornecer esse livro para os professores. Então fazer um sorteio aí, tá bom? Tranquilo? Mulungu é o tempero vermelho que põe na comida. Não conheço esse mulungu como tempero vermelho não, certo? Mulungu é uma erva, né? Folhinha bem verde, tá certo? Ela é fácil de encontrar, pelo menos aqui em Fortaleza é bem fácil de encontrar, tá certo? Mas não é esse que é utilizado como tempero não. Diz o chá... Eita, para emagrecer. Vou fazer uma live só de emagrecimento, pode ser? Porque se a gente começar aqui com emagrecimento, não vai fazer não, tá certo? Então, não existe chá milagroso, tá certo, pessoal? Ah, vou tomar esse chá, vou emagrecer, vou tomar esse chá e vou dormir, tá certo? Questão da insônia, questão de meditação é importante. De controlar o canal de coração, controlar o canal do fígado, tá certo? Fígado importantíssimo para a questão casca de mulungu, ok, também pode ser utilizado. Sobre o chá de guaco, o que você quer saber? Ah, o que ele tinha falado lá, urucum. Beleza, mulungu não, tá certo? Depois vocês coloquem aí, tem muito site interessante, o Ervanário é um site legal, ervanário.com.br, é um site legal, tá certo? Sobre o chá de guaco, então voltando para o chá de guaco. Chá de guaco ele é expectorante. Você pode fazer uma tintura de guaco com agrião. Ou então você pode fazer o lambedor com mel. Você pega o guaco, pega o agrião, aí mel com agrião, aquele medicamento que se vende, né? Então vai pegar lá o mel, o chá de guaco, bem concentrado, pode tomar diretamente ou vai fazer um xarope com esse mel. Beleza? O que mais aí sobre o chá? Pronto, mais perguntas, né? A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pelo convite. Eu falo muito rápido, não tenho muita prática com esse negócio de online, de ao vivo, tá certo?
de ficar respondendo, mas a gente vai perdendo dou aula há 22 anos, mas morro de vergonha de fazer ao vivo. E obrigado pelos professores que me acompanharam, que foram meu professor, que estamos trabalhando junto agora, tá certo? Queria mandar um abraço para o Jefferson também, queria mandar um abraço para o Alexandro e para a aba como um todo, certo? E a Marcela é indicada para estômago, tá certo? A Marcela, ela tem a essência amarga também, tá certo? Mas ela age no canal do estômago, então para problemas digestivos, excelente, tá certo? E também para quem tem problemas de fígado. Marcela é excelente para esse canal aí de coração, fígado e estômago, principalmente para a questão de digestão, tá bom? Perguntaram sobre o sistema imunológico para criança. Fitoterapia, pessoal, para criança e para idoso, né, e para gestante, a gente tem que analisar mais, tem que estudar mais o caso de cada um, tá certo? Mas com relação ao sistema imunológico, pessoal, a gente tem que estudar mais a questão de acupuntura, de aquecimento de pontos com a moxa. Então a Artemisia, a planta Artemisia, ela é excelente para isso aí, tá certo? A Angélica também estimula o sistema imunológico. Todas as ervas que são tônicos, elas têm essa ação também de produção de sangue, tá certo? E consequentemente produção também do sistema imunológico. Substâncias que têm característica salgada, tá certo? Ervas mais umas que têm estimulação para o sistema imunológico, ok? Depressão na fito, também pode ser uma live só sobre depressão, tá bom? Essas ervas que eu falei, como a questão do murungu e o crataegus, também são ervas que atuam bastante na depressão, tá certo? Aí tem que ver a questão da depressão. Essa depressão às vezes pode ser uma frustração, pode ter sido um medo, pode gerar pânico. Então, para a gente fazer essa análise superficial, e como vai ficar algo gravado, eu não gosto de estar indicando dessa forma, tá bom? Mas tragam características do paciente. Quem quiser me seguir, Odilon_acupuntura, Odilon_acupuntura. Então, qualquer pergunta pode falar lá, traz mais características do paciente, tá certo? Porque a gente só citar para isso, para aquilo, a gente estava abrindo só a mente de vocês, né? Para que essa sementinha da fitoterapia, que é algo que a gente usa pouco, e olha, uma dica para vocês, isso agrega bastante no atendimento de vocês. Você passar uma dieta para o seu paciente, você passar um fitoterápico, uma fórmula chinesa, um escalda-pés, vai dar um up no atendimento de vocês, tá certo? E isso vai trazer cada vez mais paciente para vocês, tá bom? Vou me despedindo. Obrigado pelo convite, obrigado pela participação de vocês. Podem mandar mais dúvidas, que a Aline tá responsável por essas dúvidas. Estou preparando a live de gestação e a outra sobre emagrecimento, tá certo? Já tem essa promessa aí dessas duas lives para você. Beijo no coração de cada um. Um abraço bem grande para vocês. Espero encontrar vocês aí no Maranhão, no Pará, no Rio de Janeiro, na Paraíba, no Cariri. Voltar para o Cariri, João. Estou querendo voltar para o Cariri, valeu? Obrigado pela atenção de todos. Bons estudos para vocês, tá certo? Até mais. Encerrar agora.